Hoje o Arte Brasil traz Beth Martelli para ensinar você umas dicas muito legais dessa galinha charmosa que faz parte de uma coleção sua de galinhas. Exatamente. Na verdade, essa daí, ela faz parte de uma semaninha e depois você vai falar da outra semaninha, tá? Essa daí é a semaninha que a gente traz no DVD, que temos uma aula dessa daí. Daqui a pouquinho você vai mostrar o resto. Ah, tem muita coisa para mostrar, coisas que você vai se encantar, tenho certeza. Posso começar, Rita? Vamos começar. Bom, eu adiantei um pouquinho, eu já apliquei um pouco de branco aqui, que seria a face, o pescocinho dela, e já apliquei um pouco de preto aqui, porque senão eu ia perder um tempinho aqui bobo, que as meninas em casa, elas já sabem preencher, tá? Okay. Eu vou até virar aqui para os meninos. Vamos supor que eu não tivesse colocado nada, então eu viria aqui e preencheria com o branco. Então, eu sempre uso o pincel recortado, é aquele que eu falo que ele tem um formato de chave de fenda. Então, eu só tô colocando um pouquinho só para umedecer. Eu costumo falar não colocar muito, porque senão a gente acaba saturando o nosso tecido. A gente vai colocando muita camada de tinta, começa a ficar duro, muito saturado. Grosso, pesado, Isso, né? então a gente aplica uma... Até o pessoal costuma aplicar clareador em tudo. Eu não costumo fazer isso, porque o clareador, ele dá uma certa transparência. Então, ele vai roubar um pouco do fosco da tinta. Então, eu só uso mesmo o clareador se eu for fazer uma transparência, tá? Então, no caso aqui, eu preenchi com branco puro. Só que eu costumo falar sempre, se você colocar o branco, só o branco, ele vai ficar uma pintura plana. Eu quero que ela tenha volume. A carinha do bichinho, ela é meio redondinha. Então, eu vou fazer isso dando efeito de luz e sombra. Então, pro branco, eu usei um pouquinho de verde glacial. Eu vou até mostrar aqui, olha. Eu peguei a tinta com uma das laterais do pincel e virei o excesso para cima. E já vim aqui e apliquei bem sobre o risco. Por que que tem que ser bem sobre o risco? Se você lavar, o risco vai sair, então naquele pedacinho vai ficar sem tinta, concorda? Então, quando a gente faz a pintura, a gente tem que caprichar bem sobre o risco. Coloquei, fiz um contorno e venho puxando, venho esfumando. Aqui debaixo do chapéu também e do lado de cá também. A partir do momento que eu fiz isso, o branco que estava plano, chapado, ele vai ficar meio arredondadinho. Eu já vou pegar aqui a face da nossa galinha, vou pegar um pouquinho de vermelho, mas é uma isquinha. Eu vou vir aqui, ó, deixa eu mostrar aqui como é que eu faço. Dou uma batidinha no godê, porque eu quero que essa tinta espalhe aqui no pincel. E eu venho aqui e já faço um movimento circular e vou deixar a bochechinha da minha galinhazinha já corada, tá? Se eu tivesse colocado o vermelho puro direto, eu ia correr o risco de colocar tinta demais. Fazendo isso, dando essa batidinha primeiro no pincel, olha, limpei e aí você vem fazendo um movimento circular, espalhando a tinta, tá? Essa galinha eu pintei com os olhos negros. Então, como é que eu fiz isso? A parte dela, peguei o pincel filete e a parte aqui do globo ocular eu coloquei o branco e completei o restante do olho com o preto. Então, eu vou pegar aqui o pincel, vou completar aqui o olho com preto. O meu preto aqui está novinho. Se ele tivesse mais grosso, eu teria que diluir um pouquinho com água. Por quê? Senão, na hora que eu fosse fazer o contorno, ele ia esquebraçar, tá? Como o meu tá bem úmido, eu não vou precisar misturar com água. Então, eu venho aqui, vou fazer um contorno aqui em volta do olho. Já vou puxar aqui a sobrancelha e umas pinceladinhas aqui, que vai ser o cílio da nossa galinha, tá? Ficou lindinho já. Isso, só que tá faltando um pouquinho de luz. E quanto a isso, se eu colocar a luz aqui embaixo, ela vai dar um efeito como se ela não estivesse enxergando. Então, eu venho aqui, coloco a luz, um pontinho de luz aqui na parte de cima. Então, a nossa galinha, ela está com o olhinho dela enxergando o que está na frente dela, tá? Uma vez eu fui pintar um passarinho e eu coloquei
o branco bem no meio do olho. Então, parecia que o passarinho não estava enxergando. Então, isso aqui é um detalhe. Olha que detalhe importante. E é muito importante quando a gente dá uma dica de pintura, onde você vai colocar o ponto de luz. Você não pode colocar a luz em qualquer lugar, tá? Certo. Então, vamos supor que eu já tivesse feito toda a face da galinha e eu vou passar para o chapéu. O chapéu, se a cabecinha dela é redonda, o chapéu vai ser arredondado também. Então, para dar esse mesmo efeito, olha, eu vou pegar o branco e vou aplicar aqui no meio do chapéu, bem na parte central, para dar bastante volume. E vou preencher o restante com uma cor que é o magenta. Então, olha, eu vou pegar aqui a tinta novamente com a lateral do pincel. Vou fazer o contorno bem sobre o risco, olha. Então, eu não preciso de filete para fazer contorno. Às vezes as pessoas pensam que para fazer um contorno, você tem que usar um filete. Não é verdade. O pincel de cerda, se você pega a tinta e vira o pincel para cima, ele só vai cair a quantidade necessária para você preencher e ele já forma um contorno naturalmente bem fininho. Eu acho que tá dando para ver isso aí no vídeo. Tá, a gente tá acompanhando as imagens. Isso. E aí, aquele restinho que sobrou, nós vamos vir aqui, olha, puxando sobre o branco. Então, a cabecinha aqui do chapéu, ele vai ficar já com formato arredondado. Se eu não tivesse colocado o branco antes, ele teria ficado exatamente chapado como estava anteriormente. Então, eu fiz isso. Aqui, a parte de baixo, eu já vou deixá-la mais escura. Então, eu vou colocar aqui, bem debaixo da aba, o magenta puro, que é a parte que recebe menos luz, tá? E a parte daqui para lá, que recebe mais luz, eu já entro com um pouquinho de branco misturando. Então, no caso aqui, a aba, olha, ela está fazendo sombra bem ali de baixo. Então, a parte mais escura é onde está sob a aba, tá? E na parte de cima, olha, eu vou aplicar primeiro o branco, para depois vir com o magenta fazendo o contorno. Eu vou até trocar de pincel, vou pegar um pouquinho menor, o formato é o mesmo. O bichinho aí é bem delicado, exatamente, né? A abinha do chapéu. Então, eu venho fazer a mesma técnica, só com um pincelzinho um pouco menor. Então, a gente já vai aqui formar o contorno na aba, sendo que ela vai ficar mais clara e aqui embaixo mais escura, tá? Se você não ficou contente com magenta, se você quer dar uma outra cor mais escura, você pode usar um vinho, você pode usar... Agora aqui, olha, hoje eu esqueci o vinho em casa. Eu vou pegar um tiquinho do preto e vou colocar aqui debaixo. E aí você já vê que essa parte de sombra vai ficar mais intensa. Você viu como levantou, como formou o arco direitinho? Então, pintura é isso, é você saber aonde você vai colocar a luz e a sombra, tá? Aí a gente pinta qualquer coisa. Ah, que delícia! E olha, a Beth Matelli, nós estamos mostrando aqui alguns bichinhos lindos e charmosos que ela pintou, sempre com essa delicadeza de olhar o formato do rostinho, né? Se tem contorno, se não tem. E é essa proposta que a gente quer fazer para você, que você pinte como a Beth Matelli. Porque nesse kit a Beth ensina todo o passo a passo para você pintar lindos bichinhos. Dá uma olhadinha nesse DVD. É a pintura em tecido, mas de bichinhos. Então você vai aprender todos estes bichinhos. São 7 bichinhos. Então tá aí, segredos e dicas da Beth, tá aqui nesse DVD. E ainda tem a apostila com as receitas, o guia de cores e mais 20 riscos. Inclusive, quando a gente fala em 20 riscos, eu vou tirar daqui, olha, para você ter uma noção. Ó, são 20 riscos já no tamanho, tá certo? Da semana. E aqui tá marcado domingo, mas tem vários, são 20 riscos para você pintar. E também faz parte aqui desse kit. Então, ainda tem 17 tintas para tecido, olha as cores, que coisa mais linda. Tem 4 pincéis já prontinhos para você usar, um pinta-bolinhas, uma caneta permanente e todas as imagens impressas que eu mostrei aqui para você fazer aí os seus trabalhos, além dos riscos que estão na apostila. Olha quanta coisa!
E você ainda vai receber os 7 panos de copa com barrado. Agora, vem a dica, hein? Tem 7 panos com barrado. Se você ligar agora no 0800 200 5300 ou acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br, você vai receber mais 7 panos de copa com barrados e ainda os riscos para você pintar e bordar. Olha que show! Kit imperdível com Beth Martelli. Deixa eu aproveitar a imagem aí, olha. Que gracinha. Então ligue 0800 200 5300, vitrinedoartesanato.com.br. Que kit, hein, Beth? Então, Rita, aquilo que eu falei pra você antes, né? Eu achava que esse kit tinha que mudar de nome. Tinha que chamar Super Kit, porque você leva o dobro de pano, ainda leva uma outra apostila com uma outra semaninha. Então, esse nome kit não tá casando muito bem com ele. Eu acho que tem que ser Super Kit? Super Kit. Vamos sugerir para mudar aí para Super Kit. E nós vamos agora para um rapidíssimo intervalo e vamos finalizar aqui a nossa galinha com as dicas que a Beth trouxe para hoje, mas depois do intervalo. A gente volta já. De volta com o Arte Brasil, nós estamos pintando na companhia de Beth Martelli uma galinha linda e charmosa, com um chapeuzinho rosa, todo. Essa Beth é charmosa e aí tem os bichinhos dela cheios de charme também, né, Beth? Pois é, Rita. Inclusive, essa galinha aqui, nós temos uma aula dela no DVD. Então, aqui no programa, a gente tem pouco tempo, né? Mas lá no DVD a gente faz a aulinha bem completa, tá? Então, olha, enquanto você estava lá mostrando o kit, eu apliquei um amarelinho aqui no bico e coloquei aqui em volta do biquinho. Isso aqui se chama barbela da galinha. Até uma vez eu fui perguntar como é que chamava isso, me disseram que chamava papo. Não é papo, pessoal. Isso se chama barbela. O papo da galinha é aquilo que fica onde ela guarda o alimento lá dentro. Essa parte de fora se chama barbela. É um nome meio... Mas olha, lembra barba, né? Barbela, tá do lado de fora. Então a gente aplica aqui o vermelho para preencher. E no caso aqui o bico, eu coloquei o amarelo e vou fazer uma sombrinha embaixo, olha, com um pouquinho de vermelho. E vou seguir. Se aqui embaixo é sombra, lá em cima é luz. E aqui no biquinho eu vou colocar a luz, tá? Como eu esqueci o vinho, como eu já te falei, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui na barbela, usando um pouquinho do preto. Então aqui, olha, eu vou usar um pouquinho de preto, para que ela não fique chapada, tá? E venho aqui e coloco o branco na pontinha. Eu acho que já deu para ver como é que ficou gordinho, né? Um pouquinho de tinta ganha volume, tá? Agora aqui eu vou passar já pro corpinho. Eu quero mostrar como é que eu fiz isso. A gente usa o pinta-bolinhas. Agora tem duas formas de usar nesse caso aqui. Se você quiser fazer com que a bolinha fique ali, uma bolinha simplesmente sequinha, você espera secar o preto, molha e aplica. Se você quer que fique do jeito que eu fiz ali no pano, você tem que passar sobre o preto ainda úmido. Eu só não fiz isso antes, Rita, porque o preto é uma cor perigosa. Se eu fosse esbarrar aqui, eu poderia borrar o meu pano, tá? Então eu vou mostrar com o preto seco e com ele molhado como é que fica a nossa bolinha. Então, olha, o pinta-bolinha ele tem alguns lados, eu vou escolher aqui o maiorzinho, esse aqui. E olha, sobre o preto seco, eu venho aqui e aplico, ó. Ele formou uma bolinha bem branquinha. Só que a nossa galinha, ela não é cheia de bolinhas fixas. As peninhas delas são manchadinhas. Então, para fazer isso, vamos pegar o preto, vamos passar aqui com ele ainda úmido, ó. Então, ele ainda está molhado. Agora eu venho com o pinta-bolinhas e venho batendo, olha,
Você viu como ele vai ficando? Ele vai absorver e vai ficar manchadinho. É isso que eu quero na pintura, tá? Para dar mais realismo. Para dar mais realismo. Apesar de ser uma fantasia, mas a gente tenta chegar o mais parecido possível, né? Depois que você preencheu isso tudo, aí ela tem uma bolsinha. Antes da gente pintar toda de preto, a gente vem aqui, pega o branquinho, ó. E a gente já marca aonde vai ser aqui a asinha dela. Então, mesmo que você depois cubra com preto, essa marquinha não vai sumir. E você vai ter condições de voltar aqui com a sua tinta e pintar. Porque as meninas, elas têm muita insegurança. Ah, agora, como eu faço? Eu já tampei tudo de preto. Então, faz uma marquinha primeiro, que mesmo que você cubra de preto, ela não vai sumir. Você quer ver? Olha, vou pegar o preto aqui, ainda molhado, ó. E vou aplicar em cima. Quando ele seca, olha, ó como ele fica uma marquinha branca. Então, preto de tudo não vai ficar. Então, elas não precisam se preocupar que a asinha da galinha não vai sumir. E para fazer o contorno, eu vou fazer a mesma coisa. Pego a tinta com a lateral do pincel e vou cobrir, olha, bem certinho aqui o risco. Isso aqui é a beleza da pintura. Eu já vi muitos trabalhos, você sabe que eu viajo bastante, vou em feirinha de artesanato. Eu amo artesanato, não só pintura, você já sabe, bordado, tudo. E eu vejo muitas pinturas, ou o pessoal coloca branco demais. É verdade. Exagera no branco, na tá? quantidade na também. quantidade de branco, ou deixa o contorno sem. Por quê? Lavou, não cobriu o risco, aí vai faltar tinta. Então isso aqui eu insisto em falar, vamos cobrir bem o risco, tá? Então vamos supor que eu já tenha pintado toda a minha galinha. Eu vou fazer aqui rapidinho um chãozinho aqui, olha. O nosso bichinho não pode ficar voando. Então eu venho aqui com o mesmo pincel, um pouquinho de siena natural, fazendo movimentos de vai e vem, misturando com um pouquinho de verde oliva, para que ela não fique voando. Então eu faço isso antes de fazer o pezinho, porque o pezinho ele vai vir sobre o chão. Se eu pintar o pezinho primeiro, vai dar a impressão que ela tá com o pé enfiada na terra, e não é isso que eu quero, tá? E aí você faz aqui a base, volta com o pincelzinho fininho. Nesse caso, tem que esperar secar também, não? Olha, Rita, não tem tanta necessidade, tá? Ainda mais aqui, olha, aqui eu vou fazer com preto, mas no pano original eu usei o sépia. Então eu fiz aqui a perninha um pouquinho mais grossa e usei o filetinho para fazer aqui o pezinho dela, olha. Que trabalho delicado, mas tão bonitinho, olha só. Lindo, E fácil, né? Você reparou que é uma Fácil. pintura fácil? Qualquer pessoa pode fazer, tá? Eu costumo dar bastante detalhes porque eu não quero que elas fiquem com dúvida em casa, mas qualquer pessoa, uma pessoa iniciante que nunca pintou, ela vai pintar isso aqui com bastante facilidade mesmo, tá? Então aqui também tem os matinhos, eu vou mostrar como que eu fiz isso. Você vai pegar a tinta e vai vir puxando, olha, de baixo para cima, ou seja, aqui o excesso de tinta, você vai pegar a tinta, vai deixar o pincel na vertical e você puxa, ó. Então aqui tem bastante tinta, você vai puxando, puxando até acabar a tinta do seu pincel. E aí você vai formar o seu matinho, olha. Coloquei aqui. As florzinhas, Rita, você pode fazer com pinta-bolinha, só que hoje eu trouxe um pinta-bolinha mais fininho, tá? Então eu vou usar aqui o cabo do pincel. É bom que fica como sugestão, né, Beth? Como sugestão. E vou fazer, olha, bem simplesinho. Vou colocar aqui as pintinhas. É por isso que eu falo, pintar, gente, é só começar. Não é coisa de conversa mole de professora, não. Mas a gente tem mesmo que começar. Você começou, você vai conseguir fazer, viu, Rita? Tenho Qualquer certeza pessoa. disso. E se nós olharmos os trabalhos que a Beth trouxe para ilustrar, você vê todo o movimento de luz e sombra, profundidade, você vê aí os detalhes, até na letra ela fez as nuances das cores, jogando essa luz e sombra.
Então, gente, e aí você vai falar assim, mas a Beth é professora, a Beth sabe. Não. Beth, você ensinando no DVD, a pessoa não aprende? Com certeza. Eu tenho muitos depoimentos, pessoas, até eu gostaria de falar, tem uma pessoa que ela mora num sítio, tá? Na cidade paulista de São Carlos. Ela fez questão de me ligar e dizer que ela aprendeu copiando e assistindo os meus DVDs. Ai, que delícia! Isso para mim é muito gratificante, tá? Então eu vou aproveitar essa deixa sua e dizer para você, né, que você também pode pintar. Mas eu moro no sítio, pinte. Eu moro na cidade, pinte. Moro na cidade pequena, pinte. Porque com Beth Matelli você vai aprender a pintar os bichinhos lindos e charmosos que neste DVD ela dá todas as dicas, ela ensina você todos os segredos. Você vai pintar 7 motivos de animais, são 7 aulas exclusivas. E ainda vem uma apostila com as receitas, o guia de cores das aulas e ainda 20 riscos, tá certo? São 20 riscos, é aqui, olha, 20. Aqui nós mostramos o domingo no bloco anterior. Vamos tirar o domingo daqui, olha. Vamos passar para trás para que você veja o outro risco que está aqui, ó. Olha que lindo. Algodão doce. Não tem cachorro quente? Tem algodão doce aqui também. São 20 riscos já no tamanho certo para você fazer a aplicação e pintar. E ainda vem as tintas. Não tem os panos coloridos, mas as tintas estão aí para você ver. São tintas, 17 cores diferentes. Falei dos panos, você vai aplicar essas tintas aonde? Nos panos. Os panos que estão já fazendo parte desse kit, já vem com barrado, são de excelentíssima qualidade. E pintou, claro, você vai dar o arremate com o pinta-bolinhas, a caneta permanente e todas estas imagens, né, impressas para você completar aí os seus trabalhos. Tem os pincéis, tinha esquecido dos pincéis, são 4 pincéis. Então, gente, é só ligar no 0800 205 300, pedir, receber aí na sua casa. Vitrinedoartesanato.com.br, também a loja virtual para você pedir este kit com Beth Matelli. Como ela disse, um super kit. E por que super kit? Porque vem mais 7 panos de copa com barrado. E além desses 7 panos, vem os riscos para pintar e bordar. Olha aí, dicas de Beth Matelli com a Semaninha das Galinhas da Angola. Então, ligue, peça e tenha aí na sua casa. Beth, valeu pela aula de hoje. Essa galinha tá linda, charmosa. Eu ganho um beijo seu. Obrigada, Rita. E beijo para você de casa também. Obrigada por acompanhar as nossas aulas de hoje. Beth, até o próximo programa? Com certeza. Oba! Até mais, gente. Beijo.